Há alguns anos atrás, as opiniões sobre o Bitcoin vinham divergindo por completo. Uma minoria entusiasta da tecnologia blockchain, logo no seu início, enxergou valor na cripto e, para esses, os anos de 2008 em diante foram excepcionais. Enquanto poucos acumulavam grandes fortunas, a maioria da população mundial não entendia e rotulava a moeda digital de fraudulenta. Fato comprovado é que o Bitcoin nos fez questionar o que exatamente é o dinheiro. Muitos procuraram ignorar o Bitcoin o máximo que pôde. E com o frenesi de tabus sendo quebrado e a criptomoeda retornando cada vez mais forte, se tornou inevitável outra pergunta: o que está acontecendo aqui? Quanto mais as pessoas tentavam responder racionalmente a esta questão, mais intrigadas e fascinadas com o Bitcoin ficavam. Eu sei muito bem, pois era uma destas pessoas. Por exemplo, o fato de seu criador ser uma pessoa ou um grupo de pessoas sob o pseudônimo Satoshi Nakamoto permanecer em total anonimato e ainda não ter sido identificado até hoje é uma das grandes questões. O que sabemos é que existe uma carteira de Bitcoin registrada com este mesmo nome que nunca foi mexida. Esta carteira possui sozinha mais de 1 milhão de Bitcoins, o que faria Satoshi Nakamoto possuir uma fortuna em dias atuais de 61 bilhões de dólares. Teoricamente, caso o preço do Bitcoin suba como as projeções de especialistas sugerem, a cerca de 300 mil dólares, Satoshi Nakamoto seria a pessoa mais rica do planeta. Ele é apenas uma parte do que torna esta história tão fascinante. A verdade é que nosso mundo está mudando. E já está na hora de você descobrir isso e dar um passo em direção ao mundo da criptografia, começando a entender um pouco melhor sobre o Bitcoin. Mas antes, peço para que force a sua memória e tente lembrar do que aprendeu nos bancos escolares. Se retroceder um pouco no tempo, lembrará que nossos ancestrais compravam e vendiam usando um método que não reconheceríamos nos dias atuais. O pagamento começou primeiro com a troca de mercadorias ou o escambo. Um sistema que requeria você, sendo um produtor rural, trocar seus legumes e verduras com o açougueiro, caso quisesse fazer um simples churrasco familiar. Este sistema tinha um problema grave, que dependia de querermos exatamente o que a outra pessoa tinha e vice-versa. De uma coincidência de desejos que quase nunca se encaixava e, por isso, tivemos que encontrar uma forma de pagamento que representasse o valor das mercadorias que queríamos comprar. Nossa moeda já teve muitos nomes: sal, gado, conchas marítimas, até a chegada das moedas feitas de metais preciosos, como ouro e prata. Estas perduram até hoje como reserva de valor. Passado milhares de anos, começamos a usar o papel moeda lastreado em ouro, o que ficou conhecido como Acordo de Bretton Woods. Isso significava dizer que se você tivesse $1 e quisesse esta quantia em ouro, era só realizar a troca no Banco Central americano. Este sistema funcionou muito bem no mundo, pois garantia que só fossem imprimidos mais dólares se houvesse a mesma quantia em ouro, o que fazia a inflação ficar controlada. Mas em 15 de agosto de 1971, o governo dos Estados Unidos, na figura do presidente Richard Nixon, tomou a decisão de acabar com a paridade do dólar em ouro, devido à necessidade crescente do governo de imprimir mais moedas, para poder assim gastar mais. Este evento é chamado por muitos como um dos maiores golpes financeiros legalizados da história da humanidade. O dinheiro que usamos hoje é lastreado apenas na fé do nosso governo e é conhecido como moeda fiduciária. Existem argumentos muito sólidos a favor e contra as moedas fiduciárias, e no nosso caso, sendo mais específico, o real. Algo importante a perceber é que este sistema depende da confiança de um governo. Agora, me diga você, pense, o que acontece quando a sociedade de um país não tem mais esta confiança? A quem recorrer, por exemplo? Com a missão de responder a esta pergunta, no final da década de 80 surgiu um grupo que ficou conhecido pelo nome de Cyberpunks. Eles faziam parte de um movimento que era contra as autoridades centralizadas e defendiam o que hoje conhecemos como criptografia, que nada mais é do que uma tecnologia que nos torna capazes de proteger a comunicação na presença de terceiros. Através do uso da criptografia e com suas visões libertárias, os cyberpunks enxergaram com clareza a contradição que existia entre seus valores e o sistema financeiro atual.
Olharam para os bancos centrais e viram instituições extremamente centralizadas, engessadas e com o poder de imprimir tanto dinheiro quanto pudessem. E a nós, o povo, somente caberia acreditar nas instituições bancárias como um lugar seguro para guardar nosso dinheiro poupado. Mas não foi bem isso que vimos. Em 2008, desenrolou-se nos Estados Unidos uma grave crise financeira que deixou sequelas em todo o mundo. Esta crise teve suas origens nos empréstimos imobiliários e levou à falência um dos mais importantes bancos americanos, o tradicional Lehman Brothers. Este episódio alertou ao mundo o quanto o sistema utilizado atualmente era frágil. O que quero deixar em evidência é que talvez não tenha sido coincidência que, sob a sombra da crise financeira de 2008, um livro branco intitulado Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto, começou a circular em uma rede de discussão de criptografia. O famoso white paper, escrito por Satoshi Nakamoto, é um manifesto de 9 páginas, um verdadeiro manual para o que Nakamoto chamou de puramente uma versão de pagamento pessoa para pessoa. Um dinheiro eletrônico que permitia pagamentos serem enviados diretamente de uma parte para outra, sem a interferência de nenhuma instituição financeira. Satoshi Nakamoto simplesmente pegou as inovações tecnológicas dos antigos cyberpunks e as reuniu no que hoje chamamos de blockchain. Para simplificar, ele apresentou uma estrutura usando matemática, ciência da computação e criptografia para criar uma moeda que pudesse ser usada para transações sem a necessidade de confiar em uma autoridade institucional. A falta de confiança nos governos foi o problema que o Bitcoin foi criado para resolver. Agora que você sabe a motivação da criação desta criptomoeda, vamos entender o que exatamente é o Bitcoin e por que ele é descentralizado. Mas para isso, antes precisamos compreender a tecnologia blockchain. Esta tecnologia é a principal chave para entender a euforia por trás de tanta valorização da moeda digital. Pense na blockchain como um livro-razão. Digamos que Lucas pagou 5 bitcoins para Jorge e Jorge pagou 5 bitcoins para Mateus. Estas transações são registradas neste livro-razão e assim por diante. Então, você deve estar se perguntando: como manter a confiabilidade entre as transações sem a interferência de um sistema financeiro? Seria fácil uma pessoa com conhecimentos hackers burlar estas transações? Na verdade, com a tecnologia atual, diria impossível. E isso porque este livro-razão está espalhado por todo o mundo. Basta para isso você baixar em seu computador o software do Bitcoin, se tornando assim mais um detentor do livro-razão, tornando a rede mais resistente a fraudes. A blockchain não está em um lugar específico, e sim descentralizada por todo o globo. E o melhor, sem a necessidade da chancela de governos. Para um hacker burlar a blockchain, seria necessário hackear todos os livros-razão que existem e, ao mesmo tempo, uma pessoa, para negociar Bitcoin, recebe uma chave pública e uma privada, que se apresentam como uma sequência de letras e números aleatórios, criptografia, lembra? Sua chave privada é usada para criar uma espécie de assinatura digital, enquanto a chave pública é usada para verificar se a assinatura é verdadeira sem revelar a chave privada. Este processo de validação de transações inseridos no livro-razão é chamado de mineração, onde os mineradores recebem uma recompensa em bitcoins por estar empregando a força computacional de seus equipamentos resolvendo problemas matemáticos complexos dentro da blockchain. Esta recompensa incentiva a entrada de novos mineradores, o que acaba deixando a rede ainda mais resiliente. A blockchain do Bitcoin permite que qualquer um seja capaz de verificar todas as transações que já foram feitas desde a sua criação em 2008. Porém, não é possível editar uma só linha do livro-razão. Uma vez sendo escrito, não pode mais ser alterado. Nakamoto também definiu a quantidade limite de bitcoins que iriam existir, e este número será 21 milhões. Estima-se que atualmente exista para ser mineradas um pouco menos de 2 milhões da moeda digital. Impondo um limite para a criação de novos bitcoins, Satoshi Nakamoto resolveu um problema que os bancos centrais em décadas não conseguiram sanar. Perceba que todas as vezes que um país precisa de mais dinheiro para gastar, é só dar a ordem de imprimir mais moedas e com essa injeção de dinheiro criado sem que haja produção de valor, ocorre o aumento da inflação.
E é por isso que hoje você não consegue fazer as compras no supermercado com o mesmo dinheiro que no mês anterior. Ao final de todos os bitcoins minerados, que estima-se ser por volta do ano de 2140, existirão 21 milhões e não há nada que possa ser feito. O que ainda faz com que a criptomoeda seja ainda mais desejada pela sua escassez. Tudo que não se tem em abundância é hipervalorizado, sempre foi assim. E é sobre isso que vamos falar agora. Mas antes, uma boa pergunta a se responder é: como o Bitcoin chegou a este valor tão alto? E isso porque a moeda digital, embora com uma tecnologia brilhante, será mesmo que vale os seus 69 mil dólares atuais? Assim como tudo no mundo das negociações, o seu preço é definido na demanda. Então, como a demanda chegou a este ponto em primeiro lugar? Teremos que voltar no tempo mais uma vez para responder a estas perguntas. Em 2009, depois de lançar seu white paper, Satoshi completou o primeiro bloco na blockchain. Este primeiro bloco ficou conhecido como Bloco Gênesis, dando início a uma série de eventos que mudariam seu futuro para sempre. Os primeiros a adotarem o Bitcoin foram aqueles que já estavam familiarizados com a tecnologia, como os cyberpunks. Depois surgiram outros que mineravam Bitcoin apenas como um hobby nerd. Até que em 2010, um homem chamado Laszlo Hanieks criou uma postagem em um fórum de discussão oferecendo 10 mil bitcoins por 2 pizzas grandes. 2 dias depois, no mesmo fórum, ele relatou que havia negociado seus bitcoins por 30 dólares em pizza. Esta foi a primeira transação comercial do Bitcoin e também a pizza mais cara da história, já que hoje estes 10 mil bitcoins valeriam 647 milhões de dólares. Assim, se deu início ao que o Bitcoin foi criado para fazer, comprar e vender. Com isso, o dia 22 de maio foi batizado de Bitcoin Pizza Day. E no final de 2010, o Bitcoin passou de zero para valer 39 centavos de dólar. A primeira exchange ou corretora de criptomoeda que negociava a moeda digital foi criada, a Mt. Gox, tornando mais fácil para que as pessoas negociassem seus bitcoins como moedas normais. Em 2011, o Bitcoin atingiu o preço de $1 e, de repente, começamos a ver o surgimento de muitas outras criptomoedas utilizando a tecnologia blockchain, as chamadas moedas alternativas ou altcoins, que visam resolver seus próprios problemas. Enquanto o Bitcoin chegava para ser uma moeda digital sem a interferência governamental, uma criptomoeda como a Ethereum estava tentando fazer algo totalmente diferente usando a tecnologia blockchain. Ambas estão em suas corridas pela evolução que requer muita pesquisa e desenvolvimento. Existem milhares de altcoins espalhadas pela internet, algumas têm projetos sólidos e fundamentados, mas a maioria são apenas esquemas Ponzi que não servem para nada, fique atento. Depois do alerta dado e voltando para o assunto do vídeo, o Bitcoin em seus primeiros anos lutou contra uma má reputação e vários escândalos vieram à tona. O uso de criptografia do seu sistema de chave pública e privada permitia um nível de anonimato que o tornou perfeito para que criminosos o utilizassem para fins ilegais, que se dedicavam à compra e venda de substâncias ou produtos negociados na Deep Web, negociações que utilizavam o Bitcoin em suas transações. E por causa destes eventos, o Bitcoin passou a ser associado aos mercados negros como o site Silk Road, manchando a sua reputação, que até hoje são lembradas pelas pessoas mais leigas. O importante a dizer é que mesmo após os seus mais tenebrosos dias, a demanda pelo Bitcoin não retrocedeu. A moeda foi ganhando cada vez mais força e se consolidando no mercado financeiro mundial. Até que em 2013 o Bitcoin atingiu o valor de $1.000 e em 2017 passou pelo ano mais surreal em relação ao seu valor. Neste ano, o Japão reconheceu para o mundo que o Bitcoin seria aceito como meio de pagamento legal. Com tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e a especulação continuando crescente, notícias e mais notícias sobre o Bitcoin renovar máximas históricas eram quase que diárias. E é exatamente neste momento de euforia, onde todos estão falando de Bitcoin, que o mercado começa a ficar ganancioso e irracional, que devemos ter muito cuidado. Em dezembro de 2017, a criptomoeda bateu seu novo recorde e valia $20.000.
E tão rápido quanto a valorização baseada na especulação, a criptomoeda despencou. Poucos dias depois de atingir seu pico histórico, o Bitcoin começou a cair. Esta queda generalizada dos preços ocorreu devido às repressões de governos como Estados Unidos e China, que não conseguiam encontrar uma maneira de controlar este dinheiro novo que estava surgindo. Por isso, a decisão deles foi tentar proibir. Investidores que não entendiam a verdadeira causa do Bitcoin existir, tomados pelo medo de perder dinheiro de maneira rápida, começaram a vender seus Bitcoins o mais depressa possível, fazendo com que a criptomoeda caísse 80%. E em dezembro de 2018, apenas um ano após suas máximas, estava valendo um pouco mais de $3.200. Apesar desta ter sido uma queda representativa e por muitos um novo motivo para ser decretada a morte do Bitcoin, ele ainda continuou na casa dos milhares. E em 2021 valia mais de $60 mil. O Bitcoin é medido em ciclos, e um ciclo do Bitcoin possui 4 anos. E do mesmo jeito que Satoshi Nakamoto limitou a quantidade de Bitcoins que iriam existir, também foi escrito na essência do software que a cada 4 anos aconteceria a queda pela metade de Bitcoins minerados por bloco. Esta diminuição é chamada no mundo cripto de halving. No início do bloco Gênesis, era possível ser minerados 50 bitcoins a cada 10 minutos. No primeiro ciclo de halving, 25 bitcoins. No segundo, 12,5. No terceiro, os mineradores conseguiam minerar 6,25 bitcoins em 10 minutos. O quarto ciclo serão 3,125. Você consegue perceber a queda na produção do Bitcoin a cada ciclo e que isso o deixa mais escasso com o tempo? Então agora já sabe porque ele valoriza com o passar dele. Estamos vivenciando o quarto ciclo do Bitcoin. Neste ciclo há algo completamente diferente acontecendo. As grandes instituições não conseguiram parar nem diminuir a velocidade com que a cripto valorizava. E enfim elas se renderam e aceitaram o Bitcoin como um ativo financeiro. No dia 10 de janeiro de 2024, os ETFs de Bitcoins receberam a aprovação para serem negociados na Bolsa de Valores americana. E esta foi uma verdadeira declaração do governo dos Estados Unidos dizendo que não dá mais para medir forças com a evolução. Os ETFs permitiram que uma enxurrada de dólares entrassem neste mercado e os preços da moeda voltaram a disparar, renovando máximas antes do acontecimento do halving, algo que ainda nunca tinha sido visto. O interesse institucional pelo Bitcoin vem aumentando dia após dia e são eles que mantêm acelerada a demanda pelo Bitcoin hoje. Aqueles que no passado recente fizeram de tudo para eliminar o maior inimigo das moedas fiduciárias hoje são seus maiores detentores. Ainda há quem diga que o Bitcoin não vale o preço que negocia e que a moeda vem sendo manipulada. Para outros, o Bitcoin é sim uma forma de tirar o governo do seu dinheiro sem retirar o dinheiro do seu país. O que dá para responder é que estamos longe ainda de vê-lo como um meio de pagamento usual, tendo em vista que a tecnologia necessária ainda está em construção, mas isso é apenas questão de tempo. O que não se discute mais é que o Bitcoin já se provou como uma reserva de valor e é encarado como ouro digital. Muitos problemas já foram ultrapassados e alguns deles conversamos neste vídeo. Agora me diz você, o Bitcoin é o futuro ou apenas o maior golpe da história? Eu sou Giovanni Soares e até a próxima.